Agora, fala pra gente, dentro dessa temática, rumo aos 120 anos, pra galera que tá nos ouvindo aqui e pra mim, quais são questões práticas, assim, que as pessoas poderiam começar a observar e tal, que faria a gente ter muito mais longevidade e com muito mais abundância de vida? Ok. Eu coloquei isso na mão. Você tem que se alimentar. Ok. Né? Eu vou entrar em cada uma delas. Você tem que se alimentar. Você tem que dormir. Você tem que tomar água. Tá? Você viu que a água eu até coloquei no dedo maior aqui. Você tem que fazer atividade física. E você tem que saber como responder a estresse. Tá. Então, se você começa a olhar o que não está legal na minha vida, o que está faltando em cada um desses aqui, aí você já começa se você começa a corrigir um desses, você começa a ver melhoras no todo, né? Quando no livro, no Metanoia, a gente fala sobre 10 fundamentos de saúde, né? Sobre os princípios que vão fazer essa mudança ou vão propiciar para que você possa desfrutar dessa realidade da vida abundante, né? Então, de novo, alimentação, sono, água, atividade física e modular estresse, resposta ao estresse. Como lidar com o estresse, tá. Isso. Então, assim, nós falamos um pouquinho sobre alimentação, né? Eu sempre procuro, no livro, o foco, eu sempre olho para Jesus. Tá. Sempre olho para Jesus, né? Copiar Jesus. Copiar Jesus. Que né? ideia. Então, Romanos 8:29 é o versículo assim, que eu amo. Sim. Porque ele diz que assim, eu e você fomos criados para sermos conforme a imagem do Filho, né? E normalmente uma das perguntas que eu sempre faço para as pessoas, eu falo assim, até hoje, quem tem sido seu modelo de vida saudável? E no meio cristão é muito difícil eu ouvir a resposta, Jesus, né? Não é algo comum, é o incomum, né? Então, assim, eu falo assim, puxa, a gente vive algo meio esquizofrênico, né? E aí eu creio que vem até desse pensamento grego, de você cuidar de espírito, mas corpo não. Porque muitas vezes a visão que a gente tem de Jesus, Douglas, é aquilo que está gravado lá no nosso inconsciente, né? Talvez na escola tinha lá um crucifixo com alguém muito magro, esquelético, né? Pendurado numa cruz. O que não é Jesus, né? Se você for olhar a história de Jesus, ou como a Bíblia descreve Jesus, ele não fala sobre aparência, né? A Bíblia não fala sobre aparência, mas fala sim sobre as atitudes dele, né? Ele como judeu, ele só se alimentava de alimentos que Deus havia criado. Então já começa por aí. Quanto mais você eliminar alimentos que são processados, e hoje nós temos os ultraprocessados, né? Você vai então já impedir seu organismo de entrar em contato com um exército de substâncias químicas que entram no seu organismo. A grande maioria delas Vou dar um exemplo. O que seria um processado, um ultraprocessado? Os macarrões instantâneos, que não são macarrões. Ok, que eles fazem em 3 minutos. Isso, não é macarrão aquilo lá. Tá. Né? Esses salgadinhos, né, são ultraprocessados. Hoje você vai ter... A maioria dos alimentos contém vários aditivos. Esses aditivos são derivados de petróleo. Então, eles entram no seu organismo como o que nós chamamos na medicina de xenobióticos. Substâncias estranhas. Eles entram como hormônios no seu organismo. E eles vão se armazenar em tecido gorduroso. E aí, esse tecido gorduroso não é só um depósito, ele vira um órgão endócrino. Então, ele começa a modificar todo o seu sistema hormonal. E aí, você começa, então, a criar terreno para várias doenças, né? Então, você vê, por exemplo, hoje, um grande problema que nós, como médicos, temos enfrentado é a obesidade infantil. Não é só a obesidade da população adulta, mas a população infantil está sofrendo obesidade. Tanto que em 2007 sai um artigo de capa na revista Time, dizendo assim que essa vai ser a primeira geração em que os pais enterrarão os filhos. Não por guerra, acidentes naturais, mas por causa de escolhas que nós temos, aquilo que até o Luciano falou sobre aquela passagem de Eliseu em que houve morte na panela, né? Então, aquilo que a gente está colocando ali para dentro do nosso corpo. Né? Então, isso é um problema já grave de saúde. Tá. E aí, então, você começa a ver essa substância fazendo toda essa bagunça. Entendi. Além disso, você inflama o intestino, você faz um monte de coisa. Então, quando você se alimenta com alimentos que Deus cria, primeiro, o seu organismo precisa... Ele sabe o que é aquilo.
Você não dá trabalho para o seu fígado. Não é que ele não vai trabalhar, mas você não dá trabalho em excesso. Sim. Né? Porque é o fígado que vai metabolizar tudo isso. Então, o seu intestino, o seu estômago, o intestino vai fazer a digestão, absorve os nutrientes, vai lá para o fígado dá o destino para eles e tal. Então Jesus se alimentava com alimentos que Deus cria. Ok. Né? Ok, então você vai vendo ele comendo peixe, ele uma vez por ano tinha a festa da Páscoa, né? Claro que outras vezes eles comiam cordeiro, né? Mas frutas, verduras, legumes, nozes, né? Tâmaras, né? Então, e Jesus tomava muita água, né? Quando ele tinha sede, ele tomava água, né? Então, aqui é um ponto fundamental. Fundamental aqui. Né? Nós somos 70% de água. Né? Então, se você for fazer um cálculo, o mínimo que você tem que tomar de água é 0,035 vezes seu peso. Então, uma pessoa de 100 quilos, no mínimo, tem que tomar 3,5 litros. Hoje, a gente está até revisando esses estudos. Em alguns casos, é necessário você aumentar essa quantidade de água até para 0,06 litros por quilo. Então, uma pessoa de 100 quilos tomaria até 6 litros. Né? Então, você vai olhando que muitas das doenças que nós enfrentamos são decorrentes de um processo de desidratação. Né? Então, a gente fala assim, nosso cérebro, a gente só usa 10% do cérebro. Não, é que assim, 10% é neurônio, né? O restante é tecido gorduroso e água. Né? É como se fosse uma gelatina ali o cérebro. Então, assim, se você não hidratar o cérebro, né? Então, o que acontece? Você vai ter lesão de neurônios. Né? Quando a pessoa, por exemplo, bebe e tem uma ressaca, basicamente ela está tendo Bebe álcool? Ela está tendo uma ressaca de uma desidratação. Olha só. O processo é esse, basicamente é isso. Né? Então, nessa parte, como você entrou, você pulou um aqui, mas depois nós vamos voltar. Vamos. Da água, o que é legal para a galera beber? Assim, a pessoa vai beber água, logicamente, mas além da água, assim, a pessoa que gosta na refeição tomar algo e tal, o que você cortaria e o que você acha legal? Olha, na alimentação é interessante você sempre começar com fibra. Tá. Né? No almoço, vamos pegar assim, começa com salada. Tá. Né? Verduras e legumes. Isso é fundamental. Por quê? Porque você já faz com que o seu organismo diminui a absorção de carboidrato, ela se torna mais lento, né? Então, a carga glicêmica, ou seja, o quanto ela chega rápido ali no tecido sanguíneo, né? Nos tecidos para ser processado, vai ser mais lenta. Isso que é interessante. Tem o índice glicêmico e tem a carga glicêmica. A carga glicêmica que é o mais importante porque é quanto vai ser a velocidade de absorção. Né? Legal. Então, se você faz isso, você já diminui esse processo. Né? Aí, como eu faço normalmente? Né? É isso, dá o seu testemunho. Eu evito... eu como carne, né? Claro que eu como, mas eu sempre faço rodízio de carne, ou seja, não como carne vermelha todo dia. Ok. Né? Eu faço trocas, né? Eu vou comer frango, eu vou comer peixe, né? A carne suína, então você faz trocas. Né? Tem dia que eu não preciso comer carne, né? Eu posso fazer uma outra coisa. Então, interessante essa troca. Né? Eu preciso de carne todo dia? Não preciso. Né? Então, por isso que hoje tem as opções das dietas veganas, vegetarianas, né? Então, são opções. Né? Eu entendo que Jesus... Mas é importante ter a proteína todo dia? Depende... Porque você não... Sim, é importante você ter proteína. Mas não necessariamente você precisa ter proteína só animal, né? Isso, eu tô falando. Então pode substituir por outras proteínas. Sim, cogumelo, por exemplo, é uma ótima proteína. Né? Então você tem proteínas vegetais, que são excelentes opções também. Entendi. Né? Então, hoje, os veganos eles vão comer, ou vegetarianos comem outros tipos de proteínas. O ovo é uma excelente proteína, né? Barata, né? Uma das coisas que eu sempre ouço, Douglas, é assim, doutor, comer saudável é caro. É caro. Né? Eu falo assim, ovo é caro? Não, né? Dá para você, acho que todo mundo consegue, assim, pelo menos as pessoas conseguem comprar um ovo e comer, né? Então, é um alimento barato, né?